Oi, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma aula da dermatologia. Hoje nós vamos aprender sobre as micoses da pele, as infecções fúngicas da pele. Então, inicialmente, eu vou fazer uma abordagem geral sobre os fungos, depois nós vamos ver as micoses superficiais e cutâneas, e por fim, vamos ver as micoses subcutâneas, tá? As micoses profundas, elas não serão vistas aqui, mas sim no bloco da infectologia. Então, depois dessa aula, corre lá para ver as infecções fúngicas profundas, tá? Começando, então, sobre uma abordagem geral sobre os fungos. Eles pertencem ao reino fungi. Lembram que a gente estuda na escola os 5 reinos? Então, monera, protista, fungi, animal e vegetal, certo? Eles são seres eucariontes. O que quer dizer isso? Que eles têm núcleo e membrana nuclear, tá? Possuem também uma membrana celular de quitina e possuem 2 formas principais de apresentação. Eles podem ser leveduriformes ou filamentosos. Os leveduriformes, eles são unicelulares, se reproduzem por brotamento, como nós vamos ver aqui. Olha só, uma levedura com outra bolinha brotando, tá? Isso tudo aqui são brotamentos, que é a forma como elas se reproduzem. E são responsáveis pelas micoses profundas, que nós não vamos ver hoje. E os filamentosos? Eles são hifas multicelulares, tá? Por isso que são maiores, são multicelulares. Se reproduzem por esporos de diversos formatos e tipos e correspondem às micoses superficiais e os fungos do nosso meio ambiente. Então, os cogumelos que nós conhecemos, shiitake, shimeji, o bolor, tudo isso são fungos filamentosos. Vamos começar, então, falando sobre as micoses superficiais e as cutâneas, que acometem apenas a pele, certo? Como nós vemos aqui na imagem, nitidamente nós temos uma impressão de que são micoses superficiais, né? Uma mácula, certo? Uma descamação superficial, uma área de alopécia sem infiltração. Então, só pela clínica a gente já consegue supor de que se trata de uma micose superficial. Nós vamos ver nas subcutâneas como isso é diferente. Então, vamos começar com a mais comum de todas, que todo mundo já teve ou já viu alguém que teve, que é a ptiríase versicolor, chamada também de pano branco. Ela é causada por esse funguinho, chamado Malassezia furfur, certo? Que ele produz o ácido azelaico, que ele inibe a formação de melanina na nossa pele. Então, vai levar a lesões de diversas colorações, mas principalmente coloração branca, como a gente vê aqui nessa primeira imagem. Mas pode ser também rosa ou mais pigmentada. Por isso que o nome da doença é ptiríase versicolor, de várias cores. Então, clinicamente, são essas máculas confluentes com uma descamação furfurácea. Lembram do teste de Zeleri, que nós falamos na nossa segunda aula? Então, quando a gente faz assim ao redor da mácula, ela solta um farelinho branco, que é a descamação furfurácea. Ela prevalece em áreas sebáceas, aqui na região pré-esternal, no dorso, são áreas bastante acometidas. O diagnóstico ele é clínico, porém, algumas vezes podemos utilizar a lâmpada de Wood, que vai dar um brilho rosa dourado, certo? A lâmpada de Wood é aquela nada mais, nada menos do que aquela lâmpada de boate fluorescente, certo? E o micológico direto, em que nós vemos o fungo diretamente, certo? O exame é fresco. A gente raspa a lesão levemente, coloca na lâmina, pinga o KOH e já na hora já bota no microscópio para ver o fungo. Geralmente, a gente não precisa utilizar esses métodos diagnósticos. O tratamento basta antifúngicos tópicos, quando as lesões são mais localizadas, e antifúngicos sistêmicos, quando a lesão é mais difusa e o paciente não vai ter como ficar passando creminho em tudo, né? Vamos ver a nossa próxima doença, que é a piedra, as piedras, pois tem 2 tipos. A piedra negra, como nós estamos vendo aqui, ela é causada pelo Piedrae hortai, é muito comum na região da Amazônia e acomete a região de couro cabeludo e barba, tá? Parece uma pedrinha negra mesmo aderida ao fio de cabelo. E a piedra branca parece uma pedrinha branca. Ela é causada pelos Trichosporum beidili, certo? E acomete, além do couro cabeludo, barba, região axilar e região genital.
Pessoal, dá uma olhadinha. O que que parece isso aqui? Não parece uma lêndia? Tá? Mas clinicamente a gente consegue diferenciar, porque a pedra, ela envolve todo o fio do cabelo. A lêndia não, ela fica penduradinha assim do lado. E a lêndia, quando a gente puxa, ela sai. A pedra branca não sai, ela fica grudada, aderida no fio. E o fio quebra se a gente puxar. Então, por isso que o tratamento, inevitavelmente, tem que ser corte de cabelo associado aos antifúngicos tópicos. Tá bom, pessoal? Vamos para a nossa próxima infecção fúngica, que são as dermatofitoses, as tíneas, tá? Que elas acometem a camada externa da pele, cabelos e unhas também. O diagnóstico ele é feito a partir da clínica, associada à lâmpada de Wood, que aqui vai ter uma cor esverdeada, e mais uma vez um micológico direto. Existem 3 tipos de agentes causadores das tíneas, e com o micológico direto nós conseguimos diferenciar elas. A partir do formato, olha só, do conidióforo, que é essa estrutura que vai liberar os esporos. Aqui a gente vê que ele é mais filiforme, né, fusiforme. Aqui ele é um pouquinho mais arredondadinho. Então, com essas sutis diferenças, a gente consegue dizer quem é o agente etiológico. Então, começando pela tinha do couro cabeludo, é a tinha captis. Ela leva a área de alopécia focal. Mas essa alopécia, ela repila, tá, gente? Não é igual a do líquen plano. Acomete principalmente crianças e ela pode ser de vários tipos a depender do agente. Então, quando o agente é um micrósporum, nós temos a tinha microspórica, que geralmente ela causa uma área de alopécia única e grande, como a gente está vendo nessa primeira imagem. Na segunda, já é uma outra forma, chamada de querium, certo? Em que a placa ela é mais infiltrada, certo? Com algumas pústulas, dolorosa, tá? É bem mais grave. Pode também ocorrer por infecção tricofítica. Nesse caso aqui, nós vamos ter pequenas áreas de alopécia múltiplas, tá? E nós temos também a tinha favosa. Dá uma olhadinha aqui. Aqui se formam crostas com formato de crateras, olha só, com essa depressão central. Tá vendo? É a chamada tinha favosa. E aqui, pessoal, a alopécia ela é definitiva, não repila, tá? Então, diagnóstico precoce para tratamento precoce, senão essa criança vai ficar carequinha. No tratamento, nós utilizamos aqui, nesse caso, antifúngicos sistêmicos. São lesões mais graves, então tem que ser via oral mesmo. As nossas primeiras opções são a griseofulvina ou a terbinafina. Vamos ver agora a tinha que ela acomete o corpo, certo? É a tinha corporis, também chamada de impingem. Gente, quem nunca ouviu falar um paciente falando que está com impingem e a gente não sabe o que é? Então, nada mais, nada menos do que a tinha corporis, tá? Ela tem esse formato anular, como a gente está vendo aqui, eritematoso, pode ter um pouquinho de descamação e até algumas vesículas. E ela é bastante pruriginosa. Quando acomete a região inguinal, nós temos a tinha cruris, que acomete essa região inguinocrural, certo? Também muito pruriginosa. E aqui entra o diagnóstico diferencial de candidíase. Como diferenciar? Na candidíase, as lesões são mais eritematosas, elas costumam ter lesões satélites. Então, aqui nas bordas, nós veríamos vários pontinhos vermelhos, que seriam essas lesões satélites. E ela tende a acometer a bolsa escrotal, enquanto a tinea cruris, não. E o tratamento vai ser antifúngico. Se for uma lesão única, pequena, pode ser antifúngico tópico, ou se for mais disseminada, antifúngico sistêmico. Quando a tinea acomete o pé, ela é chamada de tinea pedis, tá? Ela pode acometer a sola do pé, a planta do pé, e aí vai ter essa descamação, ou então ela pode acometer a região entre os dedos, que vai levar a essa maceração, essa fissura que nós estamos vendo aqui, que é o famoso pé do atleta ou frieira, né? E que serve de porta de entrada para bactérias. Então, o paciente, por exemplo, com erisipela de repetição, tem que ter a região entre os dedos investigada, avaliada. E o tratamento, geralmente, antifúngicos tópicos já resolvem o problema. As tinhas, elas podem acometer as unhas também, que é a tinha ungueum, também chamada de onicomicose, certo? Ela acomete a lâmina ungueal e a lâmina ela fica mais espessa, amarelada, ela pode soltar, certo? Fica mais opaca, quebradiça. E o tratamento aqui, gente, ele é bastante prolongado e difícil.
tem que se fazer os cuidados. Geralmente, nós utilizamos antifúngicos tópicos, em forma de esmalte, prolongado, associado a antifúngicos sistêmicos. Se apenas uma unha já tem mais de 30% da sua superfície acometida, já tem indicação de antifúngico sistêmico. Prolongado também. Às vezes, isso aí, gente, vai até mais de um ano para recuperar essa unha. E a candidíase? A candidíase é a nossa última infecção cutânea, certo? Ela é causada em 80% dos casos pela Cândida albicans, que na verdade é um comensal da nossa pele. Ela mora na nossa pele. E quando ocorre algum fator predisponente, aí ela se torna uma infecção oportunista, ela causa essa infecção oportunista. E quais são esses fatores predisponentes? Quebra de barreira, e aí o fungo consegue entrar, ou então imunossupressão. Então, pacientes em extremos de idade, muito criança ou muito idosos, HIV, diabético, todos esses pacientes têm um maior risco de desenvolver a candidíase. E ela tem diversas formas de apresentação, certo? A forma oral, que são essas placas esbranquiçadas, facilmente removíveis com uma espátula. A forma intertriginosa, como nós estamos vendo aqui, que pode acometer as regiões axilares, inframamárias ou a região inguinal, que aí entra no diagnóstico diferencial da tinea cruris. E olha só as lesões satélites que eu falei, tá vendo? Aqui, clinicamente, a gente consegue diferenciar. E a forma genital, que vai ser mais abordada nas aulas de DST, é aquele corrimento esbranquiçado, leitoso com grumos, aquele prurido intenso, bem característico da candidíase. O diagnóstico ele é feito a partir da clínica, associado ao teste do micológico direto, em que a gente consegue ver a Cândida albicans, e o tratamento é antifúngico. Pode ser tanto tópico quanto sistêmico. Vamos partir agora para as infecções fúngicas subcutâneas. Vejam como eu disse que o aspecto é muito mais infiltrado, a gente tem a impressão de que a infecção está mais fundo, mais profunda, né? Então, clinicamente, a gente também consegue suspeitar. Vou começar falando da esporotricose, que é causada pelo Sporotrix schenck, tá bom? E atualmente ele é causado principalmente por arranhadura ou mordedura de gatos. Antigamente tinham outros animais acometidos, era mais comum na zona rural, mas hoje em dia é comum também nas cidades por conta do acometimento dos gatinhos. A forma mais comum é a forma cutâneo-linfática, 80% dos casos. E aí, vamos ver, o gatinho, por exemplo, mordeu, arranhou a mão. Aí o fungo entra na pele, cai na corrente linfática e ele vai seguindo o trajeto da corrente linfática. E por onde ele vai passando, ele vai deixando essas lesões, tá? Que é chamado de linfangite em rosário. Parece mesmo um rosário. E qual é a lesão elementar aqui, gente? É a goma, tá? Que são esses nódulos com essa ulceração central que pode ter fistulização de algum material. Como nós já vimos na nossa segunda aula de lesões elementares. Quem não sabia responder aqui, corre lá e assiste a segunda aula. E existe uma outra forma, que ocorre por aspiração ou ingestão dos fungos. E aí o fungo vai cair na corrente sanguínea e vai se disseminar para órgãos internos, como, por exemplo, os ossos. O diagnóstico ele é feito a partir do micológico direto, cultura e biópsia. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens. Aqui nós temos uma biópsia, em que nós observamos os corpos asteroides. Olha que bonito. Nada mais é do que anticorpos ao redor dos fungos. E no micológico direto, nós vemos os esporos em formatos de charuto ou redondinhos. São todas essas lesões redondinhas que nós estamos vendo aqui. E o tratamento ele é feito com antifúngicos sistêmicos. Aqui sempre vai ser sistêmico, gente. Lesão subcutânea, infecção subcutânea é mais grave. Tem que ser antifúngico sistêmico, tá? Vamos para a nossa próxima micose, que é a cromoblastomicose, também chamada de cromomicose. E aqui, pessoal, o Brasil ele tem recorde mundial. É o país com maior número de casos do mundo, tá bom? Ela ocorre por inoculação traumática direta e o agente é o Fonseca pedroso. Esse fungo, ele produz um pigmento acastanhado,
certo? E aí, clinicamente, ele se apresenta como essas placas verrucosas com os black dots, esses pontos pretos, que é onde está o fungo que está produzindo o pigmento. No exame micológico direto, nós vamos observar esse formato aqui, que é bem característico, formato de amora, e é chamado de corpus moriformes, tá? Então, o diagnóstico é feito com micológico direto, cultura e a biópsia. E o tratamento, mais uma vez, antifúngicos sistêmicos, tá? Em alguns casos é necessário cirurgia para tirar essas lesões verrucosas. Vamos para a nossa próxima doença, que é a lobomicose. Mais uma vez, o Brasil é campeão de número de casos, principalmente na região da Amazônia. Também ocorre por inoculação direta traumática do fungo, certo? E o fungo aqui não tem erro, né? Lobomicose é causado pelo Loboa loboi, tá? Essa doença também é chamada de doença de Jorge Lobo, tá bom, gente? Então, olha só, clinicamente ela se apresenta com esses nódulos queloidianos. Vejam só, aparecem múltiplos queloides aqui, né? E acomete principalmente as regiões de lobos auriculares e as extremidades. O diagnóstico ele é feito pelo micológico direto e pela biópsia. Aqui está faltando a cultura, gente, porque esse fungo ele não cresce em meio de cultura. Então, nós temos só esses dois métodos diagnósticos para fechar o diagnóstico. Vamos ver aqui no micológico direto. As lesões, os funguinhos, são bem característicos. Ó. Eles têm essa dupla parede, então a gente ajusta o foco do microscópio e consegue ver essa dupla parede. Eles têm o mesmo tamanho e têm essa disposição em cadeia. Olha só que bonitinho. Eles formam essas cadeias de fungos. E o tratamento aqui não adianta antifúngico, tá, pessoal? Aqui tem que ser cirurgia, tá? Para tirar esses nódulos queloidianos. E vamos para a nossa última infecção fúngica subcutânea, que é o micetoma. Mais uma vez, o fungo ele gosta de áreas quentinhas, então ele prefere zonas tropicais e subtropicais. Ele também ocorre por inoculação direta do fungo sobre a pele do paciente. E aqui é bastante comum em pacientes etilistas crônicos, desnutridos, que vivem lesionando os pés, sofrendo trauma nos pés de repetição. E aí, uma dessa vez, o fungo entra e se desenvolve. As lesões, elas são bem feias. Elas podem infiltrar até os ossos, mas elas são pouco dolorosas. Então, por isso que esses pacientes levam tempo para procurar ajuda médica, porque eles não estão sentindo dor. Então, vai levando. E aqui nós temos uma tríade clássica da clínica, que é o aumento do volume, como a gente consegue ver ali na imagem, a presença de fístulas, que são aqueles orifícios, tá? Por onde vão ser eliminados grãos. O que são esses grãos? São colônias dos fungos que vão ser eliminados. E a depender da coloração desses grãos, nós vamos suspeitar do agente etiológico. Então, os grãos podem ser amarelos ou esbranquiçados. Isso vai falar um pouquinho mais a favor de ser infecção bacteriana, pessoal. Os vermelhos e os pretos falam mais a favor de ser infecção fúngica mesmo. E o tratamento como é feito? Obviamente, se for infecção bacteriana, nós vamos usar antibióticos, às vezes por até 1 ano. E se for infecção por fungos, nós vamos utilizar os antifúngicos. Aqui prolongado também, sistêmico por até cerca de 6 meses. Tá certo, pessoal? Então vamos revisar o que a gente viu hoje. Nós vimos as infecções fúngicas superficiais e cutâneas. Então, nós vimos a ptiríase versicolor, as piedras, as tíneas e a candidíase. E das micoses subcutâneas, nós vimos a esporotricose, cromomicose, lobomicose e o micetoma. Aqui algumas referências para vocês darem uma lida. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Obrigada!